Olá, pessoal, prazer gigante estar aqui com vocês. Eu sou o Edil da Atingir e esse é o Pode Atingir, o podcast da Atingir. A gente traz pessoas super interessantes para poder falar de diversos temas relacionados à liderança e negócios. Negócios. Aproveita que você está aqui, começando a assistir aqui a gente, não esquece, seguir a gente lá no Instagram, no @Atingir Oficial. A gente tem um canal no LinkedIn super bacana, entra lá, Atingir no canal do LinkedIn também. E fica de olho, porque aqui no YouTube a gente vai entrar toda semana com vídeo novo, com várias coisas bem bacanas para vocês. Hoje a gente está aqui com o Hélio Gianotti. O Hélio é um amigo muito querido. Nós nos conhecemos há quase 30 anos, né? Tínhamos na época 12 anos de idade e começávamos a dar aula em cursos de pós-graduação. Foi assim que eu conheci o Hélio, como um jovem professor nos cursos de pós-graduação de uma universidade que ainda é muito forte hoje. O Hélio é nosso colaborador aqui na Tingiri, ele tem uma empresa dele também que presta consultoria. Vai se apresentar aqui. Hélio, muito obrigado por você ter vindo aqui, muito obrigado pelo papo que a gente vai ter agora. Ninguém melhor do que você para se apresentar, querido, por favor. Quem é você, Hélio Janotti? Eu sou amigo do Edil. Agora fale coisas boas a seu respeito. Ah, tudo que eu for falar agora é menos importante. Edil, você é uma pessoa que eu respeito demais. A gente já se conhece há muitos anos. Eu aprendo com você todo dia, né? É o meu guru. E assim, logicamente eu sou um pouquinho mais velho que você, não é mesmo? E eu já trabalhei com engenharia química há muitos anos, e não me achava. Aí, depois de um certo tempo, acabei entrando em algumas empresas, até que me jogaram num trainee para vendas, e aí eu me estraguei inteiro, né? Então, eu comecei realmente a trabalhar em vendas, aí comecei a estudar pessoas, relações, adorei. Aí passei por várias áreas, até que eu acabei entrando em RH, né? E depois em RH, mudei de empresas, né? E acabei me desenvolvendo muito na parte de gestão de pessoas, na parte de liderança, desenvolvimento organizacional, né? Pegando Brasil, América Latina, Canadá, enfim, fui me desenvolvendo justamente nessa parte de como as pessoas interagem, né? E acabei saindo de empresa para passar a ser consultor de várias empresas, justamente com a ajuda da Tingiri, porque eu comecei junto com a Tingiri, essa empreitada, e estamos até hoje, e justamente é o que eu tenho feito, assim, com muito prazer, né? Tratar a liderança organizacional, tratar as pessoas como elas podem melhorar o aspecto da liderança dos seus colaboradores diretos, né? Eu não sei se explico. Foi bom isso? É Foi bem. isso? Acho que é isso. Acho que dá para saber quem que você é. Vai dar para saber Tá. melhor ainda quem você é a partir daquilo que eu vou te perguntar, Hélio. Porque quando a gente pensou em você, cara, eu não conheço ninguém melhor para poder falar sobre inteligência política. Primeiro, porque inteligência não te fala, não te falta. E segundo, porque política é uma coisa que precisa ser desmistificada nas organizações, né? Muita gente tem uma compreensão errada da palavra política. Então, Hélio, o que que é inteligência política? Olha, Gil, eu comecei a pensar nesse negócio, né, nos momentos que eu apanhava, né? Quando eu trabalhava em empresas, muitas vezes, tecnicamente falando, eu achava que eu estava bem, né? E nem sempre eu conseguia aprovar meus projetos, nem sempre meus objetivos eram atingidos, nem sempre eu me sentia visto, né? Sobretudo em termos de trabalho, em termos de evolução, eu falava: "O que está faltando? Qual é o problema?", né? E aí eu comecei realmente a estudar nas interações entre as pessoas esse processo da política, né? E é interessante que quando a gente fala de inteligência política, as pessoas se arrepiam, né? Falam: "A política, ai, eu tenho até arrepio."
porque ligam política à politicagem, né? E que, obviamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que que é inteligência política? É o formato, é como as pessoas são vistas e se fazem ser vistas dentro de uma empresa. É justamente como ela trabalha o flow, o fluxo das informações, como ela trabalha o jogo do poder dentro das empresas, mas sempre dentro das quatro linhas, sempre respeitando o processo ético dentro da empresa, sempre respeitando a cultura organizacional da empresa. Então, eu resumo a inteligência política como alguma coisa que parte do intrapessoal, isso é, você tem que saber o que que você está fazendo na empresa, por que que você está lá, o que que te faz acordar todos os dias, quais são os seus valores, o que que faz sentido para você, quais são os seus propósitos, para entender, então, que há um contexto cultural onde você está, dentro de uma empresa, a cultura, de uma certa forma, é que dá as regras, para você, então, buscar o interpessoal. Quer dizer, qual é a melhor forma de relacionamento entre as pessoas e sempre com um objetivo na cabeça, para obter resultado, né? Não é a política pela política, mas a política para que se traga cada vez mais resultados. Eu acho que é mais ou menos isso, Edil. Não, está bem claro. E você falando aqui, eu fico pensando nas empresas, inclusive, que eu já trabalhei e nas empresas que a gente atende, né? E a gente percebe muitas vezes que a inteligência política, ela precisa ficar sendo aprimorada o tempo inteiro, porque a situação em que a empresa está dentro do mercado em que ela atua, ela é dinâmica, né? E na medida em que ela vai mudando, você também precisa ficar atualizando a sua política, né? Então, se uma empresa está em crise, os funcionários fazem política de um jeito. E se a empresa está bem, a política é de outro jeito. Como é que a gente consegue fazer isso, Hélio, no dia a dia? Olha, a primeira coisa que eu sempre sugiro para as pessoas, né, é entender a cultura organizacional, né? A gente precisa entender onde a gente está entrando. Como é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso com susto, porque eu estava numa empresa que era anglo-holandesa e tinha uma determinada cultura, né? E aí eu passei por uma empresa suíça, que tinha uma cultura completamente diferente. Mas assim, era oposta. E aí, assim, nesses processos de mudança de empresa, não tem lugar nenhum que fale, olha, veja como é que é a cultura. A cultura é assim, assim. O que que existe normalmente? Normalmente, o que está escrito, né, nas empresas, é, tem mais a ver com o processo ético, né? Quer dizer, o que que a gente faz e o que que a gente não faz, né? O que que é importante para a gente, o que que não é. O que que a gente admite, o que a gente não admite. Isso está escrito, né? Como, por exemplo, como as pessoas são promovidas, né? Como que as pessoas são tratadas, como é que as recompensas são distribuídas. Isso, de uma certa forma, tá escrito. Tem regras, né? É a regra do jogo. Mas qual é o susto? O susto é a cultura organizacional, a parte que não está escrita. É aí que está o negócio. Você só vai descobrir isso depois de um tempo. E como é que você descobre? Levando susto. E aí, quando alguém vai te falar, você fala, puxa, mas ninguém me falou isso aqui. No processo seletivo, ninguém me contou isso. Mas até agora ninguém tinha me falado isso. E aí vem o lado da cultura mais forte, que é essa resposta aqui. Olha, mas aqui é assim. Isso é cultura. O bom e velho, mas aqui é assim. Então não está escrito, né? Não está escrito em lugar nenhum. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para entender política e para ter inteligência política é entender o ambiente que você está. Qual é a cultura? Qual é o jogo do poder? Quais são as regras? O que está escrito e o que não está escrito? A partir daí, você começa a entender como estabelecer os critérios do desenvolvimento da inteligência política. Faz sentido, Edil? Total, total. Ou seja, a importância que a gente precisa desenvolver conexões e relações interpessoais com todo mundo que está perto da gente, né? Não só com a Exato. colega de mesa, mas com outras áreas.
prestar muita atenção naquilo que a autodireção fala e aí ver como é que a coisa funciona na prática, as dificuldades que a gente tem. É ali que a gente sabe como é. Não, aqui a coisa é assim. Meu, faz todo o sentido. Agora, Hélio, o líder, ele poderia ajudar bastante nesse processo, né? Como seria o papel da liderança para poder ajudar porque, assim, fazer política é essencial. Se você quiser que algum projeto seu saia, você tem que saber como fazer política para que aquele projeto, para que você consiga os recursos necessários, né? E aí, a liderança tem um papel grande nisso, né? Qual que é o papel da liderança? Conta aqui, e assim, e você que está ouvindo aqui a gente, se coloque nas duas condições. Você como líder, que como você pode aprimorar o seu trabalho, e como é que você lida com essa liderança também? Conta aí, Elio. Olha, o papel do líder é absolutamente fundamental, porque, no fundo, o líder, ele faz o filtro, não é? É, é sempre interessante, porque tudo que vem de cima, ele não passa para baixo do jeito que veio. E tudo que vem de baixo, ele não passa para cima do jeito que veio. Então, o líder exerce já um processo político muito forte, já fazendo filtro. E a outra coisa é que ele é o bastião da ética e da cultura organizacional, do ESG, né? Do compliance. Ele estabelece as regras em termos de critério e ele faz o controle disso, já nesses processos de filtragem. É justamente o líder que permite que as estratégias sejam implementadas. E é muito importante porque ele é a pessoa, muitas vezes, que decide o processo político. E uma coisa que é muito importante entender é que as pessoas que respondem para um líder, né, elas não conseguem aprovar tudo que elas precisam só fazendo política com este líder. Elas precisam ampliar o escopo e fazer política com outros líderes, geralmente com os pares do chefe, né? Com o chefe do chefe, para baixo, outros departamentos. E aí ela começa a perceber o poder da liderança, e aí entra o que eu digo, que há dois tipos básicos de liderança. O líder que é o Key Opinion Leader, quer dizer, é o líder que é opinião, é o líder de opinião, é a pessoa que tem conhecimento técnico, e toda vez que ela fala, todo mundo para ouvir, né? É a pessoa que decide, muitas vezes, os caminhos, dando oportunidade para as pessoas, tecnicamente falando. Mas nem sempre o líder, que é o líder de opinião, é o key decision maker, é o líder que decide. O líder que decide, às vezes, ouve o líder de opinião para tomar a decisão. Então, as pessoas precisam entender, além do líder, qual é o papel dele em termos de poder dentro da empresa, né? Então, veja como é importante o papel do líder, não só na formação política, assim como na formação dos processos de decisão do que eu vou fazer em termos de objetivos futuros e projetos futuros, com quem que eu tenho que falar, com quem que eu tenho que fazer alianças. Eu acho que esse é um dos papéis do líder no processo político. Eu adorei a sua resposta, porque essa coisa é um dos pilares, sem dúvida nenhuma, né? E não só essa coisa do cara que decide, dar opinião, falar, e o impacto daquilo que ele fala na vida das pessoas, né? Tipo, então aqui é assim. Essas duas respostas que vocês deram se complementam muito, porque na medida que ele vai dando o tom, falando, então, até porque ética, né, Hélio? Pô, ética é uma coisa que vai sendo redesenvolvido o tempo inteiro. Então era assim, agora é assado. Eu me lembro quando a gente se conheceu em 94, Hélio. A gente não falava de internet, né? Ou se você falava, eu não entendia. Não, eu diria que naquela época eu mal falava. E já era professor, né? Imagina só.
Então, aí você vê, cara, então imagina como é que vai ser isso daqui a 3, 4, 5 anos, né? O quanto que a gente precisa também reaprender ética dentro do nosso trabalho. Aliás, Hélio, esse é um bom papo para uma próxima conversa nossa, né? Falar sobre ética, porque a ética e a política, elas têm uma relação muito próxima, muito próxima. Absolutamente E, direto. eu até queria emendar isso, né? Então, pegando então a observação do líder, né? O entendimento da cultura organizacional, aquilo que se diz, aquilo que se pode, o que não se pode dizer. Aliás, Hélio, vou contar muito rápido isso. Eu fui uma vez dar um treinamento, né? E o cara Hum. falou um monte de coisa, porque aqui na empresa tinha que ser assim, 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 assim. E eu estava internamente concordando com tudo isso, né? Eu falei assim: olha, eu adorei o que você falou, pena que eu não sou o seu gestor. E por que que você não fala isso para o seu gestor? E aí, depois que uns 15 minutos as pessoas dando risada sem parar, o participante falou assim: porque aqui não é assim. Adorei. Então, cara, eu quero mais ajuda sua. O que, que mais a gente precisa observar na empresa para a gente aprender a política da empresa, além da própria cultura, além daquilo que se não se pode falar? Olha, além da cultura, né? A segunda etapa é o que eu sempre brinco. É o que você leva para a festa, né? Quando alguém te chama para uma festa, eles estão esperando que você leve alguma coisa, né? Você vai levar um salgadinho, doce, né? O som, é, a alegria, a dança. Qual é a tua parte? E isso é que a gente precisa começar a entender. Porque você tem que ter moeda de troca. Qual é o teu ponto forte? Onde você é o bicho? Aonde você realmente se sobressai? O que que as pessoas costumam perguntar para você, rotineiramente? Po- Buscam você para qual fonte de informação? Por que que te chamam para uma reunião? Não é? Então, assim, você precisa saber, antes de mais nada, quais são as suas principais competências e onde você realmente é forte. Por quê? Porque isso que vai fazer você, efetivamente, poder oferecer coisas. Porque a partir do momento que você sabe qual é o teu ponto forte, você começa a alimentar fontes de poder. E como é que é fonte de poder? Fonte de poder é conhecimento. E como é que você alimenta isso? Oferecendo esse conhecimento. Essa é a segunda etapa da inteligência política. As pessoas acham que para você fazer networking, basta você conhecer as pessoas. Ah, eu conheço sim. Pode deixar. O que que você precisa? Eu peço para ele. Não, olha, eu estou precisando de um negócio, eu vou falar com o fulano que eu conheço ele. A gente pensa nas pessoas quando precisa delas. E esse é um erro muito grande, um erro político grave. Por quê? Porque você começa a fazer política oferecendo primeiro. Então, você precisa entender quais são as pessoas importantes para poder fazer alianças políticas com ela, oferecendo o que você tem de melhor, oferecendo as suas dádivas, como fala o Marcel Mauss, né, na trilogia de Mauss. Você tem que oferecer primeiro, porque se a pessoa aceita uma oferta sua, depois de um tempo o cérebro dela começa a cobrar o quê? Que ela retribua. Então, as pessoas precisam começar a fazer, primeiro, uma identificação clara de quais são as pessoas que são chave para o seu objetivo, ou o seu projeto, ou a sua carreira. São pessoas diferentes, são players diferentes, que a gente chama dos stakeholders, né? E outra coisa, stakeholder não é segurador de bife, né, gente? Stakeholder é o pessoal que corre o risco com você, tá? É o pessoal que toma risco junto. Então, o que é legal é que, para que eu tenha essas pessoas mais próximas, eu tenho que oferecer algo primeiro. Oferece. Chega lá e fala: escuta, posso te ajudar de alguma forma? Estou vendo que você está super complicado aí. Que tipo de ajuda que você quer? Eu posso te ajudar com Excel, sou muito bom nisso. Pô, eu posso te ajudar com essa leitura de cenário. Cara, eu faço isso super bem. Se a pessoa aceita isso, deixa lá como uma poupança. Deixa lá. Porque o dia que você precisar, lá para frente, aí você pode pedir. E essa pessoa tem um débito com você e ela tende a retribuir. Então é assim que a gente começa a estabelecer vínculos. E então a base de tudo é o teu conhecimento. A outra coisa, nos processos de aliança, né, tem que tomar cuidado
para não bater ralar o para-choque, que a gente brinca, né? Ótima É, dica. porque assim, a gente costuma criar um monte de inimigo. A gente acha que só porque a pessoa foi dura com a gente numa reunião, ela é nosso inimigo. Só porque ela não deu bom dia, ela não gosta de mim. Só porque ela não aprovou um projeto meu, ela não gosta de mim. E aí a gente começa a viajar. E na maior parte das vezes, as pessoas nem sabem que a gente existe. Não tá nem aí. A gente cria inimigo, né? Lógico que vai ter gente, dentro do contexto social de uma empresa, sempre vai ter alguém que não se dá bem com você. Sempre vai ter alguém que tem um certo ciúmes. Sempre vai ter uma invejazinha. Sempre. Isso é normal. Mas a gente não pode inventar, né? A gente não pode criar, falar, o fulano não gosta de mim. Baseado em quê, né? Então, você tem que evitar esse tipo de coisa e simplesmente tratar as pessoas da melhor forma possível, com comunicação não violenta, sempre oferecendo coisas com base em dados e fatos. Se você não tem dados e fatos, toma muito cuidado quando você estiver julgando as pessoas. E aí entra o lado do artista. Aí entra o nosso lado de fazer as imagens, né? Qual é a imagem que eu tenho que passar? Qual é a imagem que eu quero ter? Como eu vou fazer isso? Como eu me comporto numa reunião? Coisa que eu acho inaceitável num processo político são as pessoas que estão à distância, né? Estão lá, estão em casa e de repente não abrem a tela. Gente do céu, você está perdendo uma grande oportunidade de se mostrar, né? Porque como é que você aumenta a própria visibilidade? Poxa, quando eu estou presencial, é mais fácil. Eu estou circulando, as pessoas estão me vendo. Eu posso marcar um cafezinho, posso ir marcar uma reunião, eu posso ir almoçar. Quando eu estou à distância, a minha chance é minimizada. É aquela tela. E o mais louco é que a gente não, na tela, você não consegue passar muitas coisas, né? Você não consegue observar muitas coisas. E o problema é que tem gente que nem abre a tela. Ora, a chance que você tem de se mostrar para pessoas diferentes das que estão acostumadas a te ver como o seu chefe é nesse momento. Então, abre a tela. E aí você tem que ter critérios de deixar a sua marca, ainda que à distância, né? Também é fazer política. E sempre de uma forma politicamente saudável, sempre dentro da ética. Porque jogando dentro da ética e do compliance, você vai fazer política. Fora disso, você vai fazer politicagem. E aí tem uma pergunta importante. Você pode fazer politicagem nas empresas? Pode. Não tem problema? Não. O problema é para você. Porque a politicagem não tem sustentabilidade. Assim que trocar o chefe, assim que trocar o diretor, assim, tudo que você fez se perde. Não tem sustentabilidade. Aí você tem que começar tudo de novo, né? Então, basicamente é isso. Então, você veja, Edil, que para você fazer política, tem muitas coisas que você tem que deixar a bolinha no ar e nunca esquecer de olhar para dentro. Como é que está a minha condição emocional nesse processo? Para que eu estou fazendo tudo isso? Para que eu quero crescer? Para que eu quero me manter porque eu posso me manter no meu cargo, não tem problema algum, mas eu também tenho que fazer política. Para que eu quero fazer política? Para que eu quero isso? Está fazendo sentido? Então eu sempre tenho que ter contato, não posso perder contato com a torre, né? Eu sempre tenho que me olhar e ver se eu estou bem, se eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo. Senão todo o resto também quebra. Adorei, adorei. E eu tô pegando muita coisa aqui, eu vou falar, assim, três coisas na sua fala que me chamaram muito a atenção, né? Porque eu fico imaginando uma pessoa que escuta um gerente, um diretor falando, olha, é muito importante para a gente fazer isso, é muito importante. Aí essa pessoa fica ali escutando e aí ela quer fazer política, né? E aí o cara fala, olha, é muito importante a gente entender do mercado, entender do mercado, entender do mercado. Aí essa pessoa vai
e por iniciativa, por protagonismo dele, monta lá uma planilha mostrando quem são os principais concorrentes, os pontos fortes de cada um, as fraquezas de cada um, tal, né? Monta aquilo e depois manda, né, para o diretor que falou aquilo e disse: olha, eu escutei o que você disse, achei que aquilo realmente faz todo sentido, tomei a iniciativa de fazer isso daqui. Eu gostaria que você criticasse o meu trabalho e dissesse como ele pode melhorar. E eu estou entendendo que isso é fazer política. Eu entendi o que é importante, eu escutei, eu falei com as pessoas, inclusive, falando inclusive até com as pessoas em volta. O que vocês acham de fazer isso? Vamos fazer uma coisa em nosso nome. Isso seria uma iniciativa que conectaria o protagonismo com a inteligência política. E aí toda a equipe ia ficar bem na foto. Mas não é uma foto qualquer, né? Isso não é politicagem, é uma coisa que alia o resultado com o entendimento daquilo que é a cultura da empresa. Eu vou falar uma outra coisa aqui, que você falou que, cara, eu fiquei olhando a minha carreira e só pensando nisso, né? Quando eu era mais jovem, né? Eu acabei de fazer 20 e poucos anos agora, né? Estou quase fazendo 20 anos pela terceira vez, mas alguns anos atrás, né? Quando eu era sacaneado, assim, me sentia retalhado e tal. Eu não via a hora de dar o troco, cara. Ai, Hélio, como vingança é bom. Você fala assim, nossa, Gostoso. é uma É delícia. gostoso. É. Eu ia assim, e depois eu ia empilhando, né, coisas ruins, né, uma após a outra, justamente por causa disso. Fazer política no sentido de eu vou me vingar daquele que. Isso é a coisa menos inteligente que uma pessoa pode fazer, né? Você falou de ralar o para-choque, eu logo lembrei disso. E é uma coisa, às vezes, né, e olhando agora em um viés de trás, né, olhando lá para quando a coisa aconteceu, eu falava, cara, a pessoa tinha razão. E que é o pior, né? Esse que é E pior. é incrível isso, Edil. É, E é tão louco esse processo de você olhar para trás e perceber, puxa, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Que eu comecei a pensar em inteligência política quando eu fiquei na geladeira por um tempo numa empresa. Por quê? Porque eu falei a coisa errada na hora errada para a pessoa errada. E que hoje, quando eu faço análise crítica, eu falo, gente do céu, onde eu estava com a cabeça? Por que que eu fiz isso? Não é? Por que que eu falei isso? O que que eu ganhei com isso? Não é? é verdade. E, E aí, uhum. perdão, conclua. Não, 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 siga aí. Não, porque justamente pensando nisso, eu queria que você me dissesse que conselho que você dá para pessoal que é jovem, porque você vê, quando você cometeu aquilo que você acabou de dizer como um erro, e eu estou aqui admitindo os meus também, a gente se achava super maduro, com bastante tempo de casa, né? Agora, e a gente mesmo assim erra, né? Então, o que que você diria para um jovem, né, que está começando numa empresa, que está se alfabetizando em inteligência política? Olha, eu acho que esse é o ponto, né? A gente está falando das gerações, né? A geração X, Y, Z, já tem até a Alfa daqui a pouco entrando. E o fato é, o pessoal da Z, é, os mais jovens que estão chegando agora, eles têm uma outra cabeça, eles têm um outro formato, eles têm justamente uma expectativa diferente das empresas, né? Para eles é muito importante o propósito, o que a empresa está fazendo em termos de diversidade, né? Quer dizer, tem uma cabeça muito aberta, muito mais aberta que a gente, né? Eles têm uma facilidade com a inteligência artificial que assim já vai provavelmente já vai estar no DNA do cara, ele não vai ter problema nenhum com isso. Ele vai entender que a inteligência artificial veio para ajudar e não veio para substituir coisas importantes, né? E mas tem um problema. Eles têm uma pressa muito grande. Eles esquecem que tem a jornada. Então ele olha para o gerente dele, para o gestor, para o diretor, seja lá quem for, e fala: Ah, moleza fazer o que esse cara faz. Esse cara faz, pô, não é isso aí eu faço tranquilo. E aí ele esquece o que o cara teve que fazer para chegar lá, né? Então, assim, a primeira coisa que eu sugiro para quem está chegando é humildade. Você não sabe tudo. E o que você menos sabe é a política. Você pode ter um
muita coisa técnica, melhor do que as pessoas que já estão numa empresa há muitos anos. Eu garanto que sim. Porém, o processo político de fazer a coisa acontecer, de fazer o fluxo andar, isso você só vai aprender depois que você entender a política da empresa pela cultura. Depois que você entender como é que é o processo de decisão, como é que é o processo do poder dentro da empresa, e entender como as coisas funcionam. Isso leva tempo, né? Então, tem que ter humildade e paciência para entender o contexto. A partir daí, eu digo para o jovem, defina. O que é que você quer da tua vida? Você quer o ambiente corporativo? Isso te faz bem? Isso está alinhado com teus valores? Então, vamos fazer o jogo? Vamos fazer o jogo. Se isso não te faz bem, se isso te dói, se isso mexe com seus valores, fala, eu não vou fazer política, eu não vou aguentar, isso é muito chato, eu não quero fazer esse processo. eu-" Então, é muito provável que você esteja no lugar errado. É muito importante você tomar essas decisões o mais rápido possível. Porque se você decidir ficar, seja humilde, aprenda e veja, as pessoas só vão enxergar você daqui a um tempo. Então, comece a trabalhar cada vez mais os seus pontos fortes. Comece a preparar o teu cofrinho de moedas de troca, para depois, então, começar a andar em outros aspectos dentro da empresa. Faz sentido? Total, total. Já vou mandar essa sua resposta aqui para uma galera aqui que eu conheço que precisa escutar isso daí. Deixa eu fazer uma última pergunta. Essa é a pergunta que a gente faz para todos os convidados aqui. Hélio, o que é liderar? Olha, essa pergunta é uma pergunta que eu amo e que tem milhões de respostas, porque ela tem respostas em termos de contexto. Ela tem contexto filosófico, contexto sociológico, psicológico, político, né? Logicamente, longe de mim dar uma resposta única, né? E a resposta. Eu vou dar uma das respostas possíveis, né? Porque, assim, liderar acima de tudo é uma pessoa que transforma propósitos em resultados por intermédio de pessoas que estão no lugar certo, na hora certa. E veja, a liderança não liderar não pode ser que não pode estar desconectado de um resultado. Não pode. Você não pode ser líder só para ser líder. Você tem que ser líder por quê? Sempre é líder por quê, né? Então, o líder que obtém o máximo de resultado das pessoas são aqueles que trocam mais. O papel do líder é justamente estar junto e não ter aquela distância, a pessoa que tem todas as respostas, né? Isso é que é interessante. Quanto mais líder você é, mais vulnerável você mostra ser, né? Você não é a pessoa que tem as respostas, você é a pessoa que tem as perguntas. Então, liderar também é perguntar. Liderar é ser um catalisador. Que é um catalisador numa reação química? Né? Ele simplesmente pega o reagente A, pega o reagente B, aumenta a superfície de contato entre eles e aumenta a velocidade da reação. Né? As coisas acontecem mais rápido. Então, o líder, acima de tudo, é um catalisador, né, nesse processo. E é óbvio que ele está lá para também ajudar no processo político. Liderar é ajudar no processo político, fazer com que as coisas fluam, tenham realmente influência. E, acima de tudo, o líder é a pessoa que é poliglota. Ele fala todas as línguas. Ele fala a língua da alta administração, ele fala a língua do pessoal que está lá na operação. Ele fala várias línguas. Então, ele também sabe o que é colaborar, o que é trabalhar junto e o que é facilitar. Portanto, liderar é facilitar a vida das pessoas que estão trabalhando com você.
Adorei, Hélio. Cara, super obrigado pelo papo. Foi uma honra gigantesca. Além de aprender sobre liderança, sobre política, até sobre química, eu aprendi com você aqui. Querido, um A honra é super minha, meu guru. Obrigado obrigado. pela super oportunidade de estar aqui conversando e trocando ideia. Assim, e falar com você, Dil, para mim, é sempre um baita de um prazer, né? Você realmente é uma fonte de inspiração para mim eterna. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado, eu, querido. Eu digo mesmo de você. Pessoal, vocês que assistiram até aqui, espero que vocês tenham curtido. Eu conto com vocês nos próximos episódios aqui, tá bom? Beijo grande em todos vocês. Muito obrigado.